Fala galera, começando mais um vídeo aqui para vocês, iniciando então a segunda semana do desafio de 90 dias para colocar o shape ali, para ter uma mentalidade mais forte, mais produtiva, mais focada. Então, essa semana eu comecei a entender um pouco melhor as coisas que não estava tão claro no começo. E tive progresso, tive escorregada, mas principalmente eu consegui entender o projeto de uma forma diferente, como que eu posso medir o meu resultado também de uma forma diferente. E eu vou apresentar hoje aqui para vocês então. Bom, essa semana então eu comecei a utilizar de estratégias, ferramentas que estavam além da balança para eu conseguir medir essa progressão e esse resultado que eu estou tendo. Então eu tirei algumas medidas como do braço, aqui do bíceps, né? Da barriga ali, a linha da cintura, abaixo do umbigo, e da coxa, das coxas. E por que eu medi pontualmente esses lugares? Porque são os lugares que eu acho que mais geram impacto assim pra mim. Tipo, puta, não gosto da minha circunferência ali abdominal, meu braço eu acho que precisa aumentar e minha coxa definir mais. Então, para eu ter um parâmetro, eu medi, fiz essas três medições. E aí, no final do projeto, a gente compara os números de hoje com os números lá na frente. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, então, as medidas. Braço, 37 centímetros. Coxa, 65 centímetros. E a circunferência ali, então, da barriga, 102 centímetros. Bora lá. Outra coisa que mudou, que na verdade não mudou, né? Já começou dessa forma. Eu só fiz algumas adaptações, que foi na dieta, através do ChatGPT e também no treino. Então, como que eu montei, né? Qual foi o prompt ali, vamos dizer assim? Pro treino, por exemplo, eu falei todos os equipamentos que estão aqui disponíveis na minha academia, que eu treino no meu prédio, então eu coloquei todos os equipamentos que estão disponíveis lá. Falei o tempo que eu queria treinar, então, falei, quero fazer treinos de no máximo 40 minutos, mas que são muito eficientes, que são eficazes, que fazem diferença para o músculo, para a definição no projeto de 90 dias. Expliquei detalhadamente tudo o que eu precisava. E aí ele, com base nisso, montou o treino, e aí eu vou progredindo carga dentro desse treino, e vou manter esse treino até mais umas 4, 5 semanas, e aí eu tento adaptar alguma coisa diferente para sempre estar dando novos estímulos ali pro músculo. E para fazer a dieta? O prompt da dieta foi bem parecido, só que mais voltado em si para comida, né? Então eu falei os alimentos, em vez de falar os equipamentos da academia, eu falei os alimentos que eu quero utilizar. Então, carboidrato, eu separei lá em carboidrato, proteína e gordura, vamos colocar assim. Então, em carboidrato, falei macarrão, pão, arroz, aí em proteína, frango, carne, etc. Eu fui falando todos os alimentos que eu gostava. Eu pedi até para ele me perguntar, então eu falei, se torne um especialista em nutrição, em montar dieta, e faça as perguntas certas para mim, para que você consiga de fato montar uma dieta que faça sentido e eu consiga atingir determinado resultado em 90 dias. Foi mais ou menos nessa pegada que eu dei o prompt. E aí ele soltou uma dieta para mim que eu também vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é meu treino que estou fazendo, essa é a minha dieta, que eu vou seguir aí até o final do projeto, tá? Qualquer coisa eu vou fazendo pequenas adaptações, mas eu vou mostrando para vocês. Bom, vamos então para o relato da semana. Já estou até com o iPad aqui e vamos lá. Na segunda e na terça-feira, treinei firme, aumentei carga, comi limpo e então foi tudo o projeto, então ali a rotina de segunda e terça 100% controlada, 100% ali conforme determinado. Na quarta eu acordei muito bem, com energia muito boa. E aí na quarta eu comecei a perceber que a balança não estava mudando assim significativamente, mas não era porque eu não estou emagrecendo, é porque eu estava treinando junto, então acho não, né? Eu pesquisei e notei que músculo ele realmente é muito mais pesado do que gordura. Então talvez eu esteja perdendo gordura, só que ao mesmo tempo estou ganhando músculo, devido à hipertrofia que estou tendo na academia. Então eu decidi tirar as medidas, que aí são as medidas que eu falei lá no começo do vídeo. Do braço, da barriga e da coxa, que são os principais pontos ali que eu quero ter um resultado mais visível. Quero ter resultado no peitoral? Quero no tríceps? Quero na panturrilha? Quero. Mas acho que se eu mudar as condições, a proporção desses três músculos, desses três membros aí, eu já consigo um resultado interessante. Então na quarta, que eu tirei essas medidas, né, pra mostrar aqui pra vocês. E aí,
uma coisa que eu comecei a incluir no meu dia. Café, que eu não estava incluindo até então. Então agora eu tô tomando café em uns 3 períodos. Então, um é às 7 horas da manhã, quando eu tô para sair de casa. O outro é quando eu chego no trabalho, que aí já são umas 9h30, 9 horas, 10 horas mais ou menos, depois de um tempinho ali de trabalho. E um depois do almoço. Então esses três são os 3 períodos que eu tô tomando café. Café preto sem açúcar, tá, galera? Outra coisa que eu tô colocando na minha rotina e utilizando bastante, chiclete sem açúcar. Isso tem me ajudado a diminuir um pouco a ansiedade e a vontade de comer outros alimentos. Eu acredito que não seja tão saudável comer chiclete, mas por ser sem açúcar, talvez dê uma ajudada ali, principalmente mental, tá? Aí na quinta, também dormi super bem, acordei tranquilo, disposto, 100% de energia, treino treino e dieta alinhado, tudo certinho. Só que na sexta eu acordei cansado. Não sei se foi devido à rotina da semana inteira, os treinos, mas o corpo tava cansado. Eu falei, não vou treinar hoje de manhã não, tô muito cansado, vou trabalhar. Só que eu tinha me esquecido de um detalhe, eu não ia conseguir treinar de noite porque à noite era aniversário de um amigo meu e foi comemorado numa balada. Então de sexta para sábado eu estava nessa comemoração junto com meus outros amigos nesse aniversário. E aí o que que acontece? Cheguei lá, todo mundo bebendo, tentei controlar ao máximo, mas acabei bebendo também. E aí, no sábado, quando acordei, sem condição nenhuma, ressaca, indisposição, e aí caiu a ficha. O álcool, eu acho que ele é o maior vilão desse projeto. E por que que eu digo isso? Não só pelo estrago que ele faz na saúde em si, não só pela fazer você perder massa, ganhar gordura, mas também muito mais na parte mental, de que você fica totalmente indisposto no outro dia que você consumir álcool, que você consome álcool, você fica totalmente indisposto, não tem vontade de treinar, não tem vontade de fazer a dieta. Então tem muito mais uma questão mental também, e não só física, vamos colocar assim. Então, se eu quiser realmente continuar o projeto, ter resultados, eu vou ter que zerar o álcool. Acho que o álcool é pior que doce, por exemplo, pior que gordura. Acho que o álcool realmente eu vou ter que cancelar aqui pra mais por estratégia e não por moralismo, entende? Então vou tentar zerar o álcool até o final do projeto. Então, galera, foi essa semana aí, foi uma semana real que é de fato talvez parecida com a sua rotina, que você possui eventos, você possui trabalho, possui locais que você precisa socializar. Então, eu acho que mostrar essa realidade vai ajudar você também aí a se comparar e ver como você pode mitigar aí os erros, mitigar todas essas jacadas e ficar sempre focado ali em ter o melhor resultado possível dentro das suas condições. Ah, e para fechar aqui, que eu não posso deixar de falar, né? Sobre o peso. Apesar de eu ter tirado as outras medidas que eu falei que é super importante também, meu peso na balança essa semana finaliza em 98 quilos. Então a gente tá tendo uma progressão aí de 1 quilo por semana, mais ou menos. Eu acho que tá num ritmo bom, daria para estar melhor? Daria. Mas eu acho que só de ter resultado já é um ponto positivo e a gente tem que focar sempre nos pontos positivos e não nos pontos negativos. Então, realmente foi uma semana real aí para vocês, uma semana boa. Teve evolução, teve queda, mas teve decisão. Semana que vem eu vou voltar mais disciplinado, com mais consistência, com mais consciência e, e vem acompanhar isso junto comigo. Então, se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário falando se você também está fazendo um projeto na sua vida, se você está mudando sua rotina, comente aqui e vamos junto nessa, galera. Pra cima, é só o começo, vamos lá.